Hello, people! I came back. Voltamos para aquele segundo momento da nossa aula. Vai até as 22 horas e 30 minutos, a aulazinha gravada, dando continuidade ao raciocínio da primeira. E nós paramos aonde? Aqui, ó, me segue. Nós estávamos falando da importância de se estudar estes vocábulos da família das link words. São principalmente as conjunções ou locuções conjuntivas, mas você também pode se deparar com outras classes gramaticais dentro dessa família que vão operacionar nessa situação de conectividade entre frases, entre sentenças, tá? E eles vão exprimir uma ideia. Professor, e qual é a ideia que, por um exemplo, um advérbio ele pode trazer para mim? Oxe, um advérbio, ele tem um advérbio de tempo, e a ideia, temporalidade. Ele tem uma ideia de lugar, e a ideia de ubicação. Se, por suposto, ubicación, lá do espanhol, tá? Que quer dizer localização, não é? Quer dizer place, right? Ele pode dar uma ideia de modo, uma ideia de intensidade, uma ideia de dúvida e tantos outros. Tá vendo? É importante o reconhecimento e o manejo correto desta classe gramatical. Eu também tenho as preposições, gente. As preposições, elas me dão ideias, elas trazem mais entendimento, não só de tempo, nem só de lugar, mas se é mais específico, se é mais geral, se é através, por um exemplo, de meios de comunicação eletrônico, tá? São infinitas possibilidades de trabalhar com as preposições. E tem aula nossa aí gravada, várias aulas gravadas, né, com advérbios, com preposições. Tem várias aulas gravadas aí também com link words, porque esse é um conteúdo, ele é perene, ele não se exaure, está longe de se exaurir só em um ano de estudo, em 3 anos, não. Sempre teremos o que analisar. Essa parte de se estudar, né, português, inglês, espanhol, francês, italiano, etc., você só começa a estudar. Você nunca para de estudar. Sempre tem algo a ser analisado. As conjunções é apenas uma ponta desse iceberg. Né? Então, nós temos aqui a importância que elas têm, elas desempenham o papel de conectar ideias, unindo termos ou mesmo orações. Por esse motivo, são essenciais à comunicação, porque elas vão nos trazer coesão e coerência textual. As link words podem expressar ideias de continuação, de conclusão, de adição, de oposição, de comparação e tantas outras. E, professor, mas o senhor falou sobre os advérbios, não falou? Né? Falamos sim. Inclusive, gente, eles não vão variar, nem em gênero, nem número, nem em grau. Eles são maravilhosos, tá? Os advérbios, queridos, né? Eles são palavras que vão modificar verbo, adjetivo ou outro advérbio. De acordo com o sentido que oferece na frase, eles são classificados em advérbios, por um exemplo, advérbios de tempo, advérbios de modo, advérbios de lugar, advérbio de afirmação, de negação, de ordem, de dúvida, de intensidade, de frequência, os interrogativos. Tem uma aula nossa aí, algumas aulas, que tratam da formação e da posição dos advérbios. Também é uma aula muito legal, né? Alguns vestibulares, alguns concursos, eles trabalham com essa pegada, né? De analisar a frase para saber a que apresenta erro devido à posição que o advérbio ocupa, né? Um dos advérbios mais emblemáticos que eles gostam de trabalhar é o advérbio de frequência,
Porque dependendo do verbo, ou ele vem antes, ou ele vem depois. Por um exemplo, o advérbio de frequência, ele vem depois de um verbo to be. Am, is, or e etc. Né? E professor, e se não tiver? Aí ele vem antes. Então, se tiver verbo to be, advérbio de frequência vem depois. Né? Ela está sempre preocupada conosco, né? She's always worried about us. Ela está sempre preocupada conosco. Ela sempre chega atrasada. She always comes late, né? Ela sempre chega atrasada. To the classes, para as aulas. Perceberam? Mudou o verbo, ou ele vem antes, ou ele vem depois. Ele vem depois de to be, e se não tiver to be, ele vem antes, alright? Então, vai colocando isso no caderno, nós vamos repetindo até ficar cansativo, porque o intento aqui é justamente esse. E jovens, é cansado de repetir até chegar à exaustão do aprendizado. Ave Maria, professor, eu já aprendi isso aí. Eu sei o que é um today, eu sei o que é um seldom, eu sei o que é um rarely, eu sei o que é um frequently, eu sei o que é um often, eu sei o que é um never, eu sei qual é a ideia que eles me passam. A gente treinou tanto isso que eu estou enjoado. Esse é o ponto. É o ponto, né? É tipo aquela questão que você errou para fechar um 10. Quando chegou em casa, quer ver como eu errei? Oh, rapaz, eu errei essa questão bem aqui. Não vou tirar um 10 só por conta dela. Você nunca mais vai esquecer. Nunca. Eu me lembro, na minha época, quando eu era menor não, porque eu não cresci, só envelheci. Tiquitito, né? Eu fazia a antiga 8ª série do ginásio, ó, muitos anos atrás. Eu deixei tirar um 10 na prova do professor Brito, porque eu esqueci o nome do músculo que mexe a cabeça para cima, para baixo, por lado. Rapaz, eu cheguei em casa, digo, eu esqueci. Eu errei, quer ver? Até hoje eu lembro o nome desses outros, mas não lembro mais dos outros, eu não lembro, mas desse eu lembro. Que é esternocleidomastoide. Que é o esternocleidomastoideu, né? Esternocleidomastoide é esse músculo que você, todo mundo tem. Para mexer na cabeça para o lado, para cima, para baixo. Tá vendo? Então, assim é o treino, galera. Tá? Então, petition, prats, né? Você tem que estar treinando. Então, olha aqui o que ele traz para nós. Ele traz aqui o today. Olha o today. É a capinha que eu gosto de utilizar. Today is a good day. Eu coloco de propósito isso nas nossa capinha aí. Hoje é um bom dia. Todo santo dia eu digo isso. Today is a good day. Olha, hoje é um bom dia. Hoje é melhor do que yesterday, do que ontem. Né? Aí tem aqui uma verdade, ó. Bark dogs seldom bite. Cão que ladra não morde, né? Mais ou menos assim. É assim mesmo, diretora? Tem um negócio? Né? Cão que late não morde. Eu não confio. Né? Eu tenho um pavor de cachorro. Latiu pra mim, eu fico todo arrepiado. Digo, oh, uau, uau. Eu sou da peace, eu sou da paz. Tá? Então, olha só. Eu tenho 2 amiguinhos. 2. Tá? Então, vamos lá. Esse today, ele significa hoje. Ora, hoje ele está me dando ideia de tempo. Ó. Então vai sair intensidade, modo e dúvida. Lá ele pediu para nós visualizarmos o seldom. Seldom, ele é lá da família dos que indica frequência, que raramente. Lá da família do always, que é sempre, do frequentemente, do often, com frequência, né? Ele, do never. Ai, tem aluno que na hora que eu digo que o never é de frequência, de professor, como é que nunca vai ser frequência? Eu digo, oxe, é sim, frequência 0. Ei, você já foi a Disney World? Never. Nunca. But I want. Mas eu quero. Né? Você nunca. Olha lá, frequência 0.
Eu posso sair da frequência 0 e ir para a frequência 100%. Always. Plagiando a música, né? You always on my mind. Você está sempre na minha cabeça. Olha, frequência 100%. Tá? Então, quando se você pegar, colocar aí advérbio de frequência na internet, clicar em imagem, você vai ver um triângulo e ele vai dizendo de 0 até a frequência absoluta. É muito legal esses mnemônicos. Então, meus queridos, quando eu falei raramente, quando eu falo seldom, raramente, rarely, raramente, frequentemente, sometimes, às vezes, né? Sometimes, às vezes, eu estou falando da frequência. Por isso que nós temos aqui letra B de bolacha. Letra B de bolacha, letra B de biscoito. Tá? Today is a good day. Hoje é um bom dia. E cão que ladra raramente morde. Aqui a gente vai logo no popular. Cão que late não morde. Vai nessa. Tá? Olha um modelo muito legalzinho também. Esse aqui são os modelos mais complexos. Por quê, gente? Porque observe que ele não me dá nenhum referencial. Como assim, professor? Ele não traz sentença. Então, ele não tem, ele não me dá uma opção, vamos supor, de, eu não sei o que é que significa tal vocábulo, tá? Ele não me traz ele dentro de um contexto, porque às vezes, por que se trabalha muito contexto nas provas? Porque às vezes você não lembra de algo, ou não conhece um vocábulo, mas você consegue sair pelo sentido. E quando às vezes o texto ele exige um grau de atenção maior, quem elabora a questão já coloca até ali, né? Um vocabulário de apoio com as principais palavras. Claro, não são todas, mas aquelas palavras que você vai conseguir conectar e vai por aquele sentido. Tá? É por isso que sempre quem trabalha com idiomas, você diz, nunca traduz ao pé da letra, né? Que vai ficar horrível, porque tem expressões, tem as adaptações que você vai fazer para o seu dia a dia. Por um exemplo, aí imaginou se eu chegasse para você e dissesse assim, eita, que today it's raining cats and dogs. Né? Ó, it's raining cats and dogs. Por um exemplo. For example. Né? Vou traduzir. Eu sou bom de tradução, professor. Tá chovendo gatos e cachorros. Não ia ficar estranho? A pessoa ia dizer, quê? Se você fosse traduzir simultaneamente um negócio desse, né? Por quê? Porque aqui é uma expressãozinha. É uma expressão utilizada para indicar que está chovendo torrencialmente. Seria que no Nordeste nós dizendo, eita, São Pedro abriu as comportas. Ou então, menino, a chuva está tão grossa que é o tamanho da gota chegando na muleira. Pois é, essa chuva com essa intensidade. Então, é uma das maneiras que você tem, né? It's raining cats and dogs. Eu te dou até essa dica, coloca na internet, né? Quando você tiver oportunidade, expressões com nomes de animais ou verbos com nomes de animais. Você vai ver coisas interessantes, né? Procura, você vai ver to dog, por exemplo, né? Olha lá o que é que significa. Então tem expressões com nomes de animais. Expressões com nomes de cores, tá? Tem vários. Então é muito legal, são estudos bem interessantes, tá? E 0800. Então, olha, ele pediu aqui frequência, não foi? Vamos aos mais tranquilos de nós localizarmos. Days ago e last year. Gente, mesmo que eu não soubesse o que é days e nem year, eu iria olhar para esses que eu grafei aí. O ago quer dizer atrás, né? O ago quer dizer atrás. O last quer dizer passado. Ele quer dizer passado, né? Então, last year, ano passado.
tá? Last year, ano passado. E days ago, dias atrás. Ambos estão me dando uma ideia de tempo transcorrido. Não satisfaz lá a condição, porque ele pede um advérbio de frequência, não é de tempo. For a week, por uma semana, e later, depois, né, mais tarde, tá, também não satisfaz a minha condição de frequência. Never say goodbye, né, nunca diga adeus. Never say never, nunca diga nunca. Sometimes, né? Sometimes, às vezes, eita, professor, isso aqui tá bonito. Vou deixar em evidência, porque eu tenho nunca e eu tenho algumas vezes ou às vezes, right? Last month, mês passado, today, hoje. 14 years. Eita, mas esse for, ele é lindão. Ele aqui, nesse caso, gente, ele não é advérbio. Ou, perdão, ele não é conjunção. Lá dos fanboys, lembram? Ele aqui é adverbial. Ele é advérbio, ele quer dizer durante, ele quer dizer por, ele quer dizer a. Então, a pessoa está dizendo aqui por 10 anos, durante 10 anos, há 10 anos. Tá? Aí nós temos o never, que é nunca. Então, nós temos um, né, que vai me dar uma ideia de início, de tempo, e o outro que vai me dar a frequência zero. Então, resposta correta, fazendo jus a lá o que ficou em evidência, ele quer a letra C de gatinho, né, de gato, porque C é a letra de cat. Vamos lá, meus ilustres. Bom, as palavras, opa, que palavras? Vamos ver que é quantas. Ah, só então, é a palavra destacada na sentença, ela é advérbio da língua inglesa. Só é slow. Ó, teve essa terminação, ela vai me falar a maneira, vagarosamente. Ei, Ana, vá devagar, vá vagarosamente. É o modo como essa pessoa deve estar se deslocando. E agora, in your opinion, né, qual é a sua opinião? Vamos deixar aí para uma pesquisazinha, 2 minutinhos na tela, por favor, minha diretora. E professor, esse negócio é fique em casa, né, não? Exatamente, é o fique em casa. At home.
Essa casa está no sentido de moradia, de lar. Não é o house qualquer. House é uma casa qualquer, é o status físico. Aí onde você mora, né, que tem seu quarto, suas coisinhas, sua proteção. E como faz falta, né, minha diretora? O cantinho da gente, a gente às vezes chora. Não é bom viajar? Mas aí você diz, melhor mesmo é voltar para casa, não é? É home. Ah, professor, então tá me dando ideia de place, de lugar. Perfeitamente. Ah, por isso que vai ser a letra E, tá? Fique, ó, tranquilo, saudável em casa. Inclusive a mensagem é essa, ó. Ame a sua casa. Love your home. Observe que aqui ele traz um coraçãozinho, tá vendo? E olha o que é que tem nas casinhas. Olha, seja ela do tamanho que for, tá? Da qualidade que for, ame ficar em casa. Ó, como é bom. É verdade. Diz que quem em sua casa está em paz, né? Olha aí o uau, uau. Vamos lá. Jump. Tu consegue? Pulou, herói. Então é isso, gente. A vida da gente é feita dessas coisas. Às vezes a gente acha intransponível, mas só precisa, às vezes, só de um incentivo, né? Você vai lá e consegue. Então, o que é que ele diz aqui? Qual é a alternativa que apresenta, eita palavra, apenas advérbios de frequência? E na outra diz assim, qual é a alternativa que apresenta, eita palavra, apenas advérbios de modo? Essa daqui também é aquela questão, tu vai eliminando, porque ela não apresenta um contexto. Então vamos lá, apenas advérbio de frequência. Frequência, eu tenho aqui o frequentemente, com frequência. Eu tenho aqui o frequentemente, o raramente, o geralmente e o sempre. Tá aí. Então, você que depois vai ver a aula gravada, vai anotando. Often, rarely, usually, always, frequentemente, raramente, geralmente, sempre. Tá? Aqui eu tenho sempre, raramente, mas eu tenho rápido e suavemente. Não serve. Na letra D eu tenho frequentemente, sempre, eita, mas não serve maldosamente nem rápido. Então, lá na primeira, com certeza, vai ser a nossa letra B de bolacha. Qual é a alternativa que apresenta apenas advérbio de modo? Normalmente são feitos com o acréscimo desse LY. Você pega um adjetivo, acrescenta o LY, né? Beautiful. Aí você acrescenta o LY para ficar bonitamente, né? Slow, devagar, acrescenta o LY para ficar vagarosamente. E assim sucessivamente. Aí eu tenho gentilmente, terrivelmente. Os outros dois já não cabem. Né? Maldosamente, silenciosamente, terrivelmente. Né? Eita, é felicidade demais. Felicidade demais frequentemente já está fora. Vagarosamente e gradualmente. Fluentemente, mas today é hoje, yesterday é ontem e tomorrow é amanhã. Já deu para verificar que nessa parte aqui ele fez uma sequência de advérbios que me dão ideia de tempo. Também, curiosamente, letra B, checando o gabarito, letra B, e estão corretas, tá? Dica para você que chegou agora, que vai pegar essa aula gravada, pegue seu dicionário, coloque o seu dicionário para funcionar, não é? Muito embora você que está ouvindo o áudio já sabe que está tudo traduzido, basta chegar aí, olhar para a tela, ver o que eu estou circulando e ver as traduções. Vamos agora, senhores. You got this. Tá? Qual a alternativa? Não é um advérbio de frequência. E numa das alternativas abaixo, o advérbio não está corretamente inserido. Olha lá aquela questão que eu falei sobre a posição. Tá? Ele diz o seguinte, não é de frequência,
Aí você vai ligar o seu desconfiágoras. Certo? Não é de frequência. Olha o bem. Tá? Então, aí já tem um probleminha. Certinho? Bem não é. É o modo, né? Pronto, professor, então tá fora. Posição do advérbio. Yet, nós vimos que ela aparece no final de uma sentença, porque se ele vier no início da sentença, ele é conjunção, mas no final da sentença ele é advérbio. Aí falamos que ele vem no final da sentença. Tá? Final de uma sentença. Se essa sentença for um final de uma sentença negativa, significa ainda. Final de uma sentença interrogativa, significa já. Então não serve. Tá? O yesterday é gente boa. Esse carinha pode vir no início, pode vir no final, pode vir no meio. Esse cara é gente boa demais. Olha o Jaspion. Olha o problema aqui, olha, queridos. Trocou de lugar, né? Ele tinha que vir para cá e o always para lá. Então, essa é a nossa resposta. Nós falamos que o advérbio de frequência, se tiver verbo to be, o advérbio vem para depois dele. Aí está o nosso problem, tá? Então, vamos para frente, que atrás vem gente. Não pira, don't freak out. You will be fine. Você vai ficar bem. Eu notei, eu percebi, eu notei, eu percebi que o alunado, que o estudante, né, ele fala inglês fluentemente. É o modo preciso da terminação LY, portanto, vai dar aqui letra D, não é? Letra D de finger. Finger, que é dedo, né? Finger, que é dedo. E professor, eu vi finger, dedo. E tem também esse outro, que é dedo. Qual é a diferença? Eu não fica aí assustado, não. É dedo também. Finger, então, é dedo. Todos os dois são dedos. Tá? Problema, e todos nós temos esses dois tipos aí, viu, gente? Tá? Então, o primeiro lá é dedo, tá aqui, ó. Da mão. Lá são os dedos do pé. O inglês é tudo, tem esses negocinhos bem explicadinho, viu, gente? Ó, um aluno outro dia trouxe um negócio pra mim. Professor, eu fiquei cismado. Eu vi a palavra monkey e vi a palavra ape. Eu digo, ó, você vai tomar cuidado com o rabo. Professor, mas tudo é macaco. Eu digo, um com rabo e um sem rabo. É sério, tá? Então tem aí a palavra monkey, que é com rabo. Só lembrar lá dos joguinhos de videogame. Não lembram lá? Eita, me divertia demais jogando aqueles jogos lá. Dá maior valor. Então temos lá, é do barril, esqueci o nome. Não, tem um barril. É muito. Eu vou lembrar, vou fazer uma questão envolvendo esse joguinho. Então, um com rabo e um sem rabo. Gente, é muito bacana nós estudarmos. Eu me divirto, falando sério, tudo tem como você estudar uma coisa, uma situação da nossa vida, do nosso dia a dia, tudo tem uma curiosidade. Tudo tem um porquê, um paraquê muito bacana. E aí você fica dimensurando isso com o nosso português. Eu estava tentando lembrar, donkey, monkey, não sei, eu vou lembrar. Muito bem, senhores, vamos lá. Final da noite tem que ser com alegria. Olha o que eu trouxe para vocês. Just one more page. Só mais uma paginazinha. Olha, com elas carinha. Ela tá com muito soninho. É esse daí mesmo. É. Esse aí mesmo. Acho que é do Super Nintendo, né? Tô vendo aí na tua tela. Olha. Isso aqui é o verbo run.
correr, ó. Verbo correr. Eles correram tanto, tão rápido na competição, na corrida. Mas, porém, contudo, lá no final, né, ó, lá no final, eles ficaram, né? Eles mal conseguiam breathe, respirar. Como é que eu digo esse mal respirar? É através desse rapazinho aqui, ó, com LY. Tá? Então vai dizer que eles correram muito rápido. Rápido demais. Aí você vai colocar o fast. Que lá no final da corrida, mal conseguiam respirar. Olha aí, breathe. Lembram lá daquele filme maravilhoso, né? You Take My Breath Away. Linda essa música, né? Que tem agora até o Maverick 2. E que a Lady Gaga arrebentou na trilha sonora. Muito bacana também. A Antônio Cruz está perfeito, né? Eu não posso dizer os nomes, né? Tem nome aí que tem até... Vamos tentar novamente? You can do it. Acho que aqui é o Pikachu. Né? You can do it. Você consegue. O teste, a prova. Olha aqui, ó. A prova foi o was, né? Que ninguém, gente, não é o caso de vocês não, ó. Que ninguém, ó, aprovou. Vixe Maria, então a prova ela foi muito difícil, então ninguém passou. Que aí é a consequência da primeira. Gente, nós temos a palavrinha to. Quando ela vem mais o adjetivo, ela é um intensificador. E ela vai ter essa tradução de muito, de muita, tão, né? Tanto, etc. Então ela diz, ó, a prova estava tão difícil que ninguém passou. Tá? Ninguém conseguiu ser aprovado. A prova estava muito difícil, tão difícil. Então, tá? Ninguém passou. Ó, no one, lá da família dos pronomes indefinidos, né? No one. Bora lá, give it all your got, tá? Aqui nós temos um negócio muito top. Tá vendo que é uma negativa? Tá vendo? É uma negatividade, tá? Thought. Muito bem. Quem tem esse poder divino no final é o yet. Tá? Então, olha aí, você vai reduzindo even e yet. Então, ó, eles nem pensavam, né? Ainda. É tipo assim, ó. She hasn't known. Ela ainda não me conhece. Ó, negou, verbo conhecer no particípio, ó o advérbio no final, significando ainda. Ela ainda não me conhece, ou ela não me conheceu ainda. Right? Vamos adiante. Text and reading. Muito bem. Bom, o que é que você vai ter agora? Ele vai dizer assim, palavras de transição são palavras ou frases que mostram a relação entre parágrafos, seções de um texto ou discurso. As transições fornecem maior coesão, tornando-as mais explícitas ou sinalizando como as ideias se relacionam. Transições são pontes que transportam um leitor de seção para seção. De acordo com a conceituação extraída da internet, percebeu? Bastava eu ter acesso a esse vocabulário aqui. Esse if, né? Esse if, ele significa se. Ele significa se. E a ideia que o se me traz, essa ideia aqui. Ideia de condição. If I can't have love, I want power. Ó, se não consigo ter amor, né? Se eu não consigo o amor, eu quero pelo menos o poder, a força. Certo? Olha aí.
Vamos tentar novamente? Roxette. Eita, mulher rochedo, né? It must have been love, but it's so you know. Claro que não com essa voz, né? It must. É mesmo? Eu tô ficando doido. É a música, ó. It must have been. It must have been love. Tá? Daqui, ó, gente. It must have been love. It must have been love. Muito bem. Inclusive, ela é a parte da música, né? Faz parte. Ela é um trecho de repetição. Aí ela diz, may I whisper on my pillow, né? Eu posso suar no travesseiro. Então diz assim, o fragmento da canção, por exemplo, faz uso do modal verb. Eita, como ele foi muito legal aqui. Ele disse apenas modal verb. Então o que é que a questão ela vai querer de nós? Ela vai dizer assim, eu quero que você me diga quem é o modal verb, tá? Olha como ele foi esperto. Quem é o modal verb e qual é a sua finalidade. Bom, gente, nessa sentença, o modal verb é o must, tá? É o must. Esse must é um carinha do bem, né? Vamos lá. O must, ele pode indicar uma obrigação, ele pode indicar uma forte necessidade, ele pode indicar uma dedução, né? Uma incerteza, tá? Quando esse cidadão ele vem, por um exemplo, na negativa, ele pode indicar uma proibição. Então, bota aí, obs, obrigado, Senhor, para não esquecer, tá? Ele pode indicar isso. Então, quando ela diz assim, ó, deve ter sido amor, deve ter sido amor, ela está no campo da dedução, da incerteza, tá? Aí, ó. Então, deve ter sido amor. É a tradução aí mais próxima, tá? Shawn Mendes, esse cara tem uma canção atrás da outra, uma mais bonita do que a outra. Coloca aí, né? Dá aí um Google para você ver, tá? I know I can't treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Olha o poder desse cidadão aí. Eu sei que eu posso tratar você melhor do que ele te tratou. E qualquer garota parecida com você, né? Qualquer garota, assim que nem você, deserves, merece um cavalheiro. Treat you better, né? Tratar você melhor. Shawn Mendes. Coloca aí, você vai gostar dessa música, bonita. Aí ele diz o seguinte, o fragmento da canção ele usa, adivinha quem? O can. Inclusive pode ser substituído por be able to. Quer dizer, ser capaz de. Gente, esse mocinho, ele pode indicar habilidade. I can run fast. Eu consigo correr rápido. Ele pode indicar possibilidade. It can rain. It can rain today. Pode chover hoje. Tá? É uma possibilidade normal. I can think in English. Eu consigo pensar em inglês. I can read in English. Eu consigo ler em inglês. Uma habilidade cognitiva, né? Mexe com o lado da cognição. Certinho? Ele diz que tem essa possibilidade, tá? Porque ele realmente, ele diz assim, eu consigo te tratar melhor do que ele te tratou. Então, indicar uma habilidade, uma possibilidade, né?
Muito legalzinho. Olha aí, na música May I. Esse aqui, gente, já é o cidadão lá das formalidades, né? Ah, o aluno, quando ele olha para mim, May I come in? Aí eu digo, moço, quer o tapete vermelho, meu lindo? O cara foi aí, May I come in? Ah, Sir, may I come in? Eu posso entrar, né? You may leave the room when you finish your test. Você pode sair da sala quando você terminar a sua prova. Permissão. Está no campo da formalidade, né? Dos pedidos mais polidos, tá? Então, C, letra C aí de casa. Tá nesse campo. Vamos lá, meu povo. You can become a hero. You can become a hero, né? Vamos deixar aí minha digníssima diretora um minutinho na tela para nossa última questão da noite. E professor, eu já vi esse nome can sendo lata ou o verbo enlatar. Você está correto. Professor, não me diz um negócio desse não. Tá. Só tem como nós sabermos através do sentido. Tá? Só pelo sentido. Nesse sentido aqui, ele é verbo. Tá? Verbo. Aí ele vai ficar dessa forma, ele não varia. Tira esse negócio da tua mente, dizer que o verbo to be vai receber uma flexão, ele é conjugado em qualquer tempo. Não. O verbo modal, o verbo to be. Verbo modal, o can, ele é problemático. É tão tal que eles são chamados de verbos defectivos, anômalos, tá? Eles não aceitam qualquer... Não é assim, não. São assim, você tem que trabalhar com um certo traquejo, né? Então, quando ele diz assim, you can become a hero, né, você pode tornar-se um herói, ele está no campo das possibilidades. Essa possibilidade é uma possibilidade normal, tá, gente? Quando ele vai falar possibilidade, não sei, aí você vai dizer, ele é a possibilidade normal. Só para deixar aqui mais claro, presta atenção. Se eu for falar de possibilidade, tá? E eu disser que essa possibilidade é uma possibilidade normal, cuidado, na nossa prova eu coloco ela easy. E se eu disser que é uma possibilidade mais remota, mais difícil, eu vou chamá-la de hard. Aí, olha que legal. Para indicar as possibilidades normais, fáceis de acontecer, eu vou usar o presente. Por isso você vai ver normalmente o can ou o may. Se eu vou falar de possibilidades mais difíceis de acontecer, eu vou empregar o passado. Por isso que você vai ver, dentro dessas circunstâncias, o passado daqueles meninos ali. E a explicação é óbvia, né, gente? É quando você diz assim, podia chover hoje, e aí você olha, o sol tá tão intenso, que mesmo você zangado, você fica sorrindo. Não é isso? Porque você não consegue abrir os olhos por conta da intensidade do sol. E that's all, folks. Por hoje é só. Te aguardo na próxima sexta-feira. E, gente, vamos estudar. Tchau!